Fala pessoal, tudo bem com vocês? Danilo por aqui da Soluple em mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bitrix 24 num geral. Esse é um vídeo de introdução ao Bitrix 24 e nesse vídeo você vai aprender um pouquinho mais sobre a ferramenta, tudo que ela traz e também um pouco mais de informações sobre a Soluple e sobre mim, aqui o especialista Bitrix. Então, pessoal, sobre o Bitrix 24, né? O Bitrix ele é uma plataforma social de colaboração onde nós temos a gestão da empresa como um todo em uma só ferramenta. Então, hoje no negócio a gente às vezes precisa de uma ferramenta para o setor de vendas, para o setor de marketing, para a parte de gestão operacional, de tarefas, gestão de demandas internas, alguns negócios para assinatura de contratos, gestão dos seus clientes, como a parte de comunicação externa de telefonia, WhatsApp, redes sociais, omnichannel, né, como que a gente chama hoje em dia. Então o Bitrix ele vem para trazer realmente às empresas uma solução ali 360 e cada vez mais com recursos que de fato trazem um diferencial para a ferramenta, sem falar de inteligência artificial, que nos últimos 2 anos o Bitrix tem investido bastante, além do BI também, que é um módulo que tem evoluído muito na ferramenta. Além das ferramentas, né, que nós falamos há pouco, sobre o Bitrix é uma empresa no mercado que já está aí há mais de 15 anos, no setor no que se diz respeito ao CRM, a empresa Bitrix e outros produtos da empresa, elas já estão aí desde o começo dos anos 2000, mas vamos dizer aí que a parte do Bitrix em si tem mais de 15 anos de mercado, é uma ferramenta que pode ser contratada on-premise ou de forma cloud, né, onde você tem uma assinatura, que a maioria dos nossos clientes hoje trabalham dessa forma, principalmente aqui no Brasil. É um sistema que está em mais de 250 países, mais de 15 milhões de empresas de contas ativas na ferramenta, e a Soluple como parceira de vocês que precisem de ter uma consultoria que apoie vocês na jornada do Bitrix. No mundo são mais de 1000 parceiros aí espalhados nos diversos países, em todos os continentes do nosso planeta, se bobear até na Antártida. Sobre o Bitrix, pessoal, então é uma empresa mundial que está presente aí em vários mercados, né? Hoje a sede do Bitrix, enfim, a parte toda legal está nos Estados Unidos. A parte de armazenamento das contas cloud fica na AWS com todas as camadas de segurança, então o Bitrix ele se preocupa bastante com essa parte de segurança, então você pode ficar tranquilo que as suas informações elas estarão armazenadas e salvas no mesmo local onde grandes players do mercado hoje estão, como Netflix, Uber, iFood, dentre outras marcas aí. A AWS não tem o que falar, hoje é junto do Google, vamos dizer assim, né, é o local mais seguro e que tem uma infraestrutura bem parruda aí para os sistemas. Inclusive o Bittrex ele não tem problema de ficar fora do ar, de estabilidade, somente quando tem atualizações um pouco mais massivas, como é um sistema mundial, às vezes fica ali com um pouquinho de lentidão, vamos dizer assim, quando tem alguma atualização que costuma ser 2 vezes por ano, vamos dizer assim, mas é um sistema super robusto e que não vai deixar vocês na mão aí na usabilidade do dia a dia, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre mim, sobre o Danilo, eu já tenho aí quase 20 anos de profissão, né, então, falando agora um pouquinho sobre o Danilo, eu estou já no mercado de TI já há mais de 12 anos, né, com diversos segmentos que eu já atuei, em diversos, não só segmentos, mas em áreas de tecnologia também, e com a Soluple nós estamos aí já desde 2018 atuando em empresas com consultoria, com gestão operacional de processos e como parceiros Bitrix nós estamos há mais ou menos 2 anos e meio,
Já estamos há quase 3 anos com essa parceria e trabalhando com o Bitrix hoje, né, no caso aqui, 18 de junho de 2025, que esse vídeo está sendo gravado. Nós já temos aí uma experiência de um pouco mais de 5 anos na ferramenta, por mais que como parceiro seja um pouco menor, mas a Solup já atuava como consultora de Bitrix antes mesmo de ser uma parceira do Bitrix, credenciado, né, que pode fazer a venda de licenças, enfim. Então hoje, né, a gente atua bastante nessa parte de gestão de processos, desenhar os processos e entregá-los na ferramenta do Bitrix para que os negócios eles tenham de fato uma gestão operacional eficiente, inteligente e que tenha um ótimo custo-benefício. Não só na parte de vendas, que o Bitrix é muito conhecido, mas também numa vertente muito forte de gestão operacional com a ferramenta. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos falar sobre o Bitrix, sobre as ferramentas e mostrar na tela como que você vai conseguir otimizar a sua rotina e alavancar o seu negócio com essa ferramenta incrível que é o Bitrix 24. Assim que você entra no Bitrix, depois dessa última atualização, essa é a primeira tela que você vai encontrar. Antigamente era a tela do feed, então eu vou começar pela tela do feed, que do lado esquerdo, dentro de colaboração, você vai encontrar aqui o link de feed. Assim que a gente entra no Bitrix, nós podemos ver aqui um mural, que é o local onde nós temos aqui as notificações da empresa, onde a gente consegue fazer publicações em geral. E essas publicações, a gente configura aqui o ASIN e o cartão de crédito, para que você consiga colocar aqui um título e também uma descrição. Então, vou colocar aqui teste, título e descrição. Você poderia também anexar algum tipo de arquivo do computador com qualquer extensão e também adicionar fotos, links em geral. Aqui no par é um lugar muito importante para a gente poder colocar justamente quem vai ver essa notificação, seja uma pessoa ou um grupo ou se são todas as pessoas, tá? Então a ideia do feed é justamente ser um local onde todo mundo entra e visualiza informações úteis da empresa, tá? Seguindo aqui para a parte de colaboração, nós temos o Messenger, que é o principal motor de comunicação interna do Bitrix. Então aqui a gente consegue encontrar as pessoas da nossa empresa, os grupos e ter um bloco de notas que é justamente esse anotações, onde eu posso colocar aqui lembretes, então lembrar do curso de Bitrix. E aqui é um bloco de notas onde eu posso anexar informações e eu também posso inclusive subir arquivos do meu computador aqui dentro da ferramenta. Eu estou num Bitrix de teste grátis, depois eu vou habilitar aqui os dias da licença Professional de forma gratuita para o teste completo aqui das outras funcionalidades. Então, se eu estou falando com uma pessoa, eu consigo fazer uma chamada de vídeo ou de voz por dentro da própria ferramenta. E aqui a gente também consegue criar bate-papos em grupo com outras pessoas da empresa e também videoconferências. Então, se você quer utilizar o Bitrix para falar com uma pessoa externa à ferramenta, você consegue usar as videoconferências para isso. Então, vou criar aqui uma videoconferência de teste, tem várias informações aqui de configuração, mas não vem ao caso. Este link você pode encaminhar para a pessoa e ela não precisa de Bitrix para acessar. Você já conseguiria fazer essa videoconferência, inclusive fazer a gravação dela, caso você esteja utilizando o aplicativo do computador. No Bitrix também temos aqui o Copilot, que é um assistente de inteligência artificial e é um dos módulos que a gente mais tem visto um crescimento dentro do Bitrix. Então, o Copilot aqui, no caso, é um Copilot para perguntas em geral, assim como o Chat GPT. Então, aqui eu posso utilizar esses botões de funções rápidas ou escrever para ele e conversar sobre algum tema que eu preciso desenvolver. Então, caso você utilize ChatGPT, Gemini, Claude ou algum outro do mercado, saiba que dentro do Bitrix você consegue utilizar deste tipo, né, de funcionalidade de chat de inteligência artificial para conversar com ele e te auxiliar realmente como um copiloto do seu dia a dia. Inclusive, nós temos aqui funções treinadas em algumas funções empresariais ou cargos onde a gente consegue já utilizar um agente treinado do Bitrix. Um outro módulo muito legal do Bitrix é as collabs, onde a gente pode
convidar pessoas externas para estes grupos e essas pessoas se comunicarem por dentro. Então, às vezes você tem um prestador de serviço, alguma pessoa que faz algum tipo de serviço para você, ou por exemplo, tem uma agência de marketing, um que apoia o meu negócio, ou às vezes eu tenho um prestador de serviço que não precisa estar dentro do Bittrex, mas eu gostaria de utilizar as tarefas, utilizar o chat para conversar com essa pessoa, então você pode utilizar as collabs justamente para isso. Como que eu crio uma collab? Eu clico aqui no mais, coloco o nome, então teste collab. Vocês podem ver que é bem intuitivo, bem simples, e aqui ela já está criada. Para eu convidar as pessoas, eu clico aqui no mais, posso convidar as pessoas por e-mail, por telefone, e se forem pessoas internas do Bittrex aqui em colaboradores, ou eu posso simplesmente enviar o convite de link, e essa pessoa, ao clicar nesse link, cria uma conta do Bittrex, usuário e senha, e já vai estar dentro do Bittrex ali com vocês. O interessante das collabs é, você pode utilizar as tarefas, calendário e arquivos também, além do chat, que a gente consegue fazer chamada de voz e chamada de vídeo. Inclusive o Copilot, pessoal, caso seja uma chamada interna com mais de 4 pessoas, ele faz uma análise daquela chamada, participa da reunião, para que depois ele traga ali alguns esclarecimentos daquela reunião. É bem interessante esse recurso e depois vocês podem ver algum conteúdo nosso aqui no nosso canal. Sobre canais, similar ao Telegram, WhatsApp, onde a gente tem ali uma outra forma de notificar as pessoas, Contact Center, que é onde a gente vai conversar com os nossos clientes de forma externa. Então, justamente a parte do Omnichannel do Bittrex, ela acontece aqui no Contact Center, parte de notificações e telefonia também, que a gente consegue fazer ligações por dentro da ferramenta. Vamos falar agora sobre o calendário, que é um outro módulo do Bittrex, onde vocês podem fazer a gestão da agenda de vocês. Então, dentro do calendário, a gente consegue criar eventos internos ou externos, também enviar um invite para as pessoas e conectar com as nossas agendas pessoais para que tenha um único calendário para todas as os eventos e coisas relacionadas à sua agenda pessoal. Estaria aqui no Bittrex também. Vamos aqui para documentos, que também é um outro módulo muito utilizado no Bittrex. Já desde o Bittrex gratuito, a gente consegue utilizar aqui, fazer planilhas, documentos e apresentações dentro da ferramenta, e elas ficam salvas no Bittrex. É possível fazer a colaboração também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ele já criaria um documento para mim utilizar. O Drive também a gente tem a possibilidade de salvar pastas e arquivos dentro da ferramenta, lembrando sempre da limitação mediante o seu plano e fazer a colaboração destas pastas e arquivos dentro da própria ferramenta. A gente tem um módulo de e-mail que é possível também fazer a configuração de um webmail dentro do Bittrex, e os grupos de trabalho, que é um módulo somente para os planos pagos, onde a gente consegue criar grupos dos departamentos, pastinhas de cada setor da empresa e ter ali uma colaboração e uma organização super interessante da empresa como um todo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre tarefas e projetos, que é um outro módulo incrível do Bittrex, onde a gente consegue criar tarefas, assim como o Trello, Asana, ClickUp, Monday, outras ferramentas de mercado, você já teria dentro do Bittrex. Então, algo muito legal, pessoal, é que o Bittrex você faz um investimento único e utiliza para várias situações na empresa e demandas que talvez hoje você tenha vários sistemas para fazer estas demandas e realizar estes processos internos. Então, vou colocar aqui em criar, vou colocar aqui teste tarefa 1. Vocês podem ver que é bem rápido para criar a tarefa. Tem uma outra tela também de editor completo, onde a gente consegue criar a tarefa com um pouco mais de detalhes, um checklist, usar o Copilot, inclusive, para me auxiliar nessa tarefa que a gente consegue utilizar também. Então, eu posso colocar aqui um texto simples. Então, por exemplo, é preciso criar um vídeo para o YouTube sobre o Bittrex. E aí ele vai criar aqui, ó, uma lista de verificação em cima do prompt que eu coloquei. E aí ele vai atuar conforme o que você pedir. Então, ó, planejar o conteúdo do Bittrex, escrever o roteiro. Então, ó, salvar. E aqui ele já criou a lista de verificação. Incrível, né, gente? Então, realmente a inteligência artificial nos auxilia em várias coisas e estando dentro do Bittrex, certamente você vai otimizar muito o seu tempo.
eu vou colocar aqui teste 2. Posso colocar um prazo para essa tarefa, mas esse vídeo é mais de introdução, a gente não vai entrar muito nos detalhes das funcionalidades. Então aqui eu tenho o modo de tarefas de lista, tenho o modo prazo, onde eu consigo ver pelo prazo da tarefa, ele vai avançando de forma automática, e também o modo planejador, onde eu consigo criar colunas para essas tarefas e ir arrastando as tarefas conforme as colunas que eu for criando aqui, que podem ser minhas tarefas, tarefas que eu estou participando, tarefas que eu vou fazer no futuro. Bem interessante, bem similar ao Trello, inclusive, este módulo aqui. Vamos falar agora sobre a parte de sites e lojas no Bitrix, que a gente consegue criar sites, criar lojas também para você fazer pedidos com seus clientes, e sites e landing pages em geral. Inclusive o Copilot, ele está dentro do módulo de sites, a gente consegue criar um site utilizando o Copilot. Então ele já vai criar uma estrutura, né, conforme ele está mostrando aqui, para aquele site, e depois você passa aquele pente fino, adiciona alguma outra informação e faz a publicação. Inclusive, você consegue utilizar o seu próprio domínio para estes sites que foram criados aqui dentro da ferramenta. Algo muito legal, pessoal, que a gente tem aqui dentro do Bitrix são os formulários. Então imagina que você tem ali um cadastro de cliente que você precisa fazer, ou uma pesquisa de satisfação, ou o próprio formulário do Lead Ads, você consegue sincronizar aqui no Bitrix e criar esses formulários para que os seus clientes interajam de uma forma mais facilitada com você ou faça atualizações cadastrais, por exemplo. Então, pessoal, eu vou habilitar aqui o teste grátis para que a gente possa visualizar algumas outras funcionalidades do sistema aqui dentro da nossa apresentação. Então, pessoal, habilitado o teste grátis aqui, eu vou mostrar algumas outras funcionalidades que talvez no plano gratuito não tivesse, mas como é um vídeo de introdução ao Bitrix, a ideia é passar sobre todos os módulos ou os principais módulos que você conseguirá utilizar ali no seu negócio. Vamos ao módulo de marketing, que no plano gratuito ele nem iria abrir. Então aqui dentro a gente consegue fazer campanhas de e-mail, de SMS, campanhas de WhatsApp também, seguindo sempre algumas boas práticas, seja no WhatsApp Meta quanto no Business. A gente consegue fazer esse disparo aqui também de ligações, fazer disparo de ligação preditiva, transmissões de voz para os seus clientes também, se fosse o caso. A gente criaria o segmento e depois cria a campanha. Eu vou abrir aqui para vocês verem, por exemplo, como que eu criaria aqui uma, uma campanha, por exemplo, de SMS. Eu consigo criar aqui o segmento ou fazer um filtro dentro da ferramenta, coloco a mensagem, posso testar e envio. É lógico que a gente precisa aqui de uma integração de SMS, mas eu só estou mostrando para vocês realmente a funcionalidade. Então vamos aqui ao principal módulo do Bitrix, vamos dizer assim, que ele é conhecido, que é o CRM. No CRM, pessoal, a gente vai ter ali toda a gestão dos nossos clientes, a gestão dos nossos negócios, dos nossos leads. Então o Bitrix ele já traz um funil pré-pronto, onde você consegue editar as etapas, editar os nomes, e conforme o segmento de negócio de vocês, né, as regras de negócio de cada empresa. É lógico que aqui entra a Solup como uma parceira para desenvolver esses funis, essas automações e tudo que você precisa para que tenha um CRM muito bem configurado e que de fato seja utilizável ali no dia a dia, que traga realmente ROI para o seu negócio. Então aqui dentro do CRM a gente tem a entidade de negócios, onde eu posso criar ali as minhas oportunidades. Então, por exemplo, venda de licença do Bitrix, eu posso, por exemplo, adicionar ali informações de onde aquele cliente veio, qual tipo de venda, e aqui eu salvo e ele já cria o negócio para mim. Ah, eu tenho informação do meu cliente, então eu já crio aqui o meu cliente, vou criar aqui o meu contato, eu já posso criar ali o contato do meu cliente de forma bem simplificada aqui na ferramenta. E a partir desse momento eu já consigo ter ali os dados, né, do meu cliente, os dados da minha negociação. Então, por exemplo, eu colocaria aqui Bitrix Professional. Então, seria ali 1.119 essa venda, no caso do Bitrix mensal.
e aqui ele já precifica aquela negociação no meu funil. Bem legal, né, gente? E aqui do lado direito a gente consegue adicionar atividades, então se eu preciso falar com o cliente semana que vem, eu posso colocar ali a data, a atividade, o Bitrix vai me lembrar. Se eu precisar criar uma tarefa, por exemplo, criar proposta, e eu vou colocar aqui para eu lembrar de criar essa proposta para o cliente, eu já crio uma tarefa, que inclusive ele vai entrar naquela outra tela de tarefas que a gente mostrou para vocês. Neste negócio a gente consegue criar documentos, então podem ser documentos, por exemplo, propostas comerciais, contratos de forma automatizada, assim como esses padrão que ele já traz aqui, por exemplo, de fatura, e ele já cria esse documento, o PDF, e você pode encaminhar para o cliente. Inclusive, caso você queira fazer assinatura, você consegue fazer essa assinatura já por dentro do próprio Bitrix daquele documento que você criou. Então aqui ó, a gente já pode ver as informações da fatura, não tem produto porque está vazio, somente o valor. E este PDF você consegue baixar, abrir e mandar para assinatura também, se fosse o caso, só encaminhar para o cliente. Então, o CRM é realmente aqui o nosso motor principal de vendas, o nosso motor que realmente pulsa, né, o crescimento dos negócios e certamente você, se você não tem, já faça a sua licença do Bitrix e comece a gerir os seus negócios por dentro da ferramenta. Aqui a gente também tem a parte de clientes, onde a gente salva os nossos clientes, deixa ali toda o histórico daqueles clientes e aqui a gente consegue ter todas as informações. Então, se eu tenho vários negócios criados, eu tenho aqui todo o histórico do meu cliente, para que eu não precise fazer várias perguntas para ele quando ele faz uma recompra ou se é uma recompra de forma automatizada, o Bitrix já vai anexar aquele outro negócio ao card do cliente. Algo muito interessante que chama bastante atenção para as pessoas no Bitrix são as regras de automação. Então aqui a gente tem como criar notificações automáticas, tarefas, controles, envio de e-mails, de WhatsApp de forma automatizada conforme regras pré-estabelecidas ou as etapas do negócio ali para o cliente. Então, quando ele chega na fatura, eu já posso criar o documento da fatura, enviar por e-mail para ele. Então, são funcionalidades realmente que otimizam a rotina das pessoas ali no dia a dia da empresa. Aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre o agendamento. É um módulo do Bitrix para fazer gestão de agendas de profissionais. Então, você que é uma clínica, você que é um prestador de serviço e queira fazer a gestão dessa agenda e também disponibilizar para o cliente, você consegue utilizar o agendamento para criar essas agendas, criar os slots e fazer esse agendamento, né, de forma bem centralizada e otimizar realmente ali o seu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre o criador de BI, pessoal. Talvez ele vá carregar ou nem carregue, porque é um teste, então ele não vai carregar, mas é um módulo do Bitrix onde a gente consegue fazer gestão da operação em si ali em real time. Eu vou abrir as análises, que são os gráficos padrão da ferramenta. O BI já é um passo 2, vamos dizer assim, mas seria similar a isso, mas você conseguiria, né, ter ali uma gestão um pouco melhor dos dados e de forma padrão o Bitrix já traz tanto o BI quanto as análises. As análises é um módulo um pouco mais antigo, mas você consegue já verificar, por exemplo, quantos leads entraram, né, quantos passaram de etapa para etapa, o valor de negócios, acompanhar as vendas. Então, aqui no plano de vendas a gente consegue subir uma meta. Então, consigo criar uma meta para a empresa, seja de negócio, seja de valor por pessoa. Então, por exemplo, aqui, ó, total de vendas, eu coloco aqui por empresa. Então, a empresa toda tem que faturar, por exemplo, R$ 100.000 este mês. E aí ele já cria esse objetivo e coloca aqui um gráfico onde vocês conseguem fazer esse acompanhamento de forma ao vivo ali, como é que está a operação, inclusive mostra as pessoas que estão vendendo mais. Bem legal essa parte das análises, fantástico para você poder acompanhar desde o início da sua jornada na ferramenta. Vamos falar um pouquinho sobre o Contact Center, que é o grande polvo do Bitrix, onde a gente consegue fazer essas amarrações de onde nossos clientes vão falar com a gente. Então aqui eu tenho a parte de e-mail, telefonia, formulários,
bate-papo ao vivo no site, onde as pessoas conseguem entrar ali no seu site e já falar com você, e toda a parte de redes sociais, então Instagram, Facebook, Telegram e o WhatsApp, seja os nativos da ferramenta, seja os de integração de terceiros, como a gente trabalha aqui com alguns integradores, você consegue no nosso canal ter acesso a esse conteúdo de WhatsApp. Então a ideia realmente aqui é você sincronizar os seus canais de comunicação para que essa comunicação, essas mensagens cheguem dentro do Bitrix e aqui no Bitrix você consiga responder esses clientes e fazer ali a gestão dos atendimentos ou das vendas, caso você esteja tratando com vendas. Vamos aqui ao módulo de colaboradores, é um local que é a base do Bitrix, onde você, assim que começa a utilizar o Bitrix, é onde você deve começar as configurações. Então aqui a gente consegue fazer a configuração dos departamentos, dos subdepartamentos, convidar as pessoas para os seus devidos departamentos. Por quê? Porque cada módulo do Bitrix a gente tem um permissionamento. E esse permissionamento ele vai a base dele é justamente o módulo de colaboração ali, colaboração não, de colaboradores, onde a gente coloca ali o mapa da empresa, o fluxograma. Então essa parte de permissões que a gente tem em cada módulo, ela vai justamente trabalhar dentro, em cima daqueles departamentos, que facilita ali para uma gestão futura. Então, algo muito importante do Bitrix, como qualquer ERP um pouco mais maduro, né? No caso, o Bitrix não é um ERP, mas parece um pouco. A gente tem as permissões de acesso por módulos, então a gente tem aqui as permissões que a gente consegue liberar para a pessoa, para o departamento, todos os itens de leitura, adicionar, editar, exclusão, então é bem completinho em todas as. No caso aqui eu estou falando do CRM, das entidades do CRM, mas a gente tem por módulo também, por exemplo, aqui na parte de tarefas, a gente tem aqui ó, permissões de acesso, no marketing, a gente também tem aqui as permissões de acesso. Então vocês podem verificar aqui, todos os módulos têm as permissões e as permissões elas sempre vão trabalhar em cima das pessoas e para uma gestão melhor em cima dos departamentos que a gente configurou aqui na parte de colaboradores. Para finalizar, pessoal, com chave de ouro, vamos falar sobre a API. Então hoje todas as empresas praticamente têm algum tipo de sistema que gostariam de fazer uma integração, seja simples ou um pouco mais complexa. E o Bitrix ele tem API aberta, então a gente tem aqui na parte de recursos de desenvolvedores a documentação completa para você fazer a integração e a Solup também pode te apoiar em relação a isso para fazer essas integrações, sejam simples ou mais complexas dentro da ferramenta. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de introdução do Bitrix. Aqui a gente trouxe praticamente todos os módulos, dando uma pincelada, falando um pouco sobre eles, o que, que eles podem trazer para o seu negócio. E saiba que a Solupre é a sua parceira ideal para você realmente alavancar o seu negócio com a jornada no Bitrix 24. Se você não conhece o Bitrix, acabou de conhecer, na nossa descrição temos aqui os links para contato da Soluple e também para você criar sua conta grátis, caso você queira e saiba que a Soluple é o seu parceiro ideal para a sua jornada de sucesso no Bitrix 24. Um grande abraço e até a próxima.